Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT-NBR 6028. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai ver os aspectos finais de um resumo com base na ABNT-NBR 6028. Então vamos lá. A gente tem aqui a nossa norma e a gente já viu praticamente tudo. Faltam apenas a questão da palavra-chave, essa questão do que se deve evitar e é o tamanho, a extensão do resumo. Então vamos lá, vamos começar por esse item aqui, a extensão do resumo. Veja que o resumo que eu estou usando como exemplo é um resumo de um relatório, né? E aqui relatório, como eu sempre faço, eu coloco ele na categoria de um trabalho acadêmico. Então, o meu resumo deve ter de 100 a 500 palavras, é o que a norma diz. Então vamos lá, a gente vai para o Word e a gente vê se o resumo tem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente seleciona, veja que eu estou selecionando a partir do O, né, porque obviamente isso aqui é o meu título, né, que não vai aparecer dessa forma, ele vai aparecer formatado de uma outra maneira, conforme a ABNT NBR 14724, se for um trabalho acadêmico, ou conforme a ABNT NBR 15287, se for um projeto de pesquisa. Então, nesse sentido, eu vou deixar ele aqui, mas lembrando que na verdade ele aparece formatado de uma outra maneira. E para facilitar, eu vou fazer isso daqui. Eu estou separando ele aqui, ó, em um único parágrafo, e aí eu seleciono todo esse parágrafo. Selecionei aqui usando o atalho do teclado. E aqui embaixo, eu já tinha colocado aqui, tem a opção, e eu vejo que ele tem 288 palavras. Veja que para fazer isso, eu venho aqui embaixo, botão direito, e aqui eu escolho o que eu quero que apareça, né? E aqui eu coloquei, ó, contar palavras, tá? E contagem com espaços. Então, se for o caractere no caso, né? Como aqui a gente está contando a questão das palavras, a gente simplesmente vê isso daqui, ó, que esse texto todo, né, aqui colocando o resumo e as palavras-chave, ele tem 303 palavras, mas o texto que eu selecionei, que como você pode ver é o texto do resumo propriamente dito, ele tem 288 palavras. Portanto, ele está dentro daquilo que a regra diz. A regra diz de 150 a 500 palavras, um resumo de um trabalho acadêmico. Portanto, está aqui, né, 288 palavras no caso. Outra opção é você vir aqui no menu Ferramentas e vem aqui Contagem de Palavras, ele vai te mostrar essa tela, né? E aí aqui, óbvio que ele está mostrando a contagem daquilo que está selecionado. Portanto, está aqui, 288 palavras, eu estou dentro, né, eu estou no âmbito dos limites estabelecidos pela norma, então tá tudo ok, tudo certinho. O item anterior, a questão do que se deve evitar, símbolos e contrações, fórmulas, equações e diagramas, né? Obviamente, a gente já vê aqui, até aproveitando aqui o destaque que o texto está selecionado que não tem nada daquilo, então tá tudo ok. E o último aspecto que a gente vai ver que falta é a questão das palavras-chave. Então, elas vêm logo abaixo do resumo. Então, vamos lá ver. Elas estão aqui logo abaixo do resumo, precedidas, né, ou antecedidas pela expressão palavras-chave. Veja que aqui está aparecendo só o P em letras maiúsculas. Então, vamos lá. A gente seleciona isso daqui, vem aqui nessa ferramenta e coloca apenas a primeira letra em maiúsculo, com os dois pontos aqui. E depois as palavras-chave são separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. A gente vê que eu tinha colocado aqui ponto e vírgula. Então a gente põe o ponto final aqui. Seleciona o ponto, ponto, mais um ponto e o ponto. Obviamente que aqui vai ficar em letras maiúsculas, né? Depois do ponto, a gente sempre tem a palavra com letra maiúscula e para padronizar, a primeira também vai ficar. Então, feito isso, eu tenho aqui o meu resumo e as minhas palavras-chave estabelecidas conforme a ABNT NBR
6028. Se você tiver aí alguma dúvida sobre a aplicação dessa norma, deixa aí embaixo nos comentários a sua pergunta, que com certeza eu vou fazer um outro vídeo respondendo a sua dúvida. Muito obrigado por ter assistido essa aula, um abraço e eu te vejo no meu próximo curso.